mais Uma Conversa Comum Cast. Hoje, né, estamos com a presença ilustre aqui de alguns convidados. Eu sou o Lucas, o anfitrião aqui da mesa, certo? E junto comigo tá o Nandinho. Fala aí, Nandinho. É isso aí, galera. Mais um episódio aí. Agora estamos pegando o jeito, certo, Lucas? É isso aí. E temos, Já vai pegando o jeito. temos dois convidados aí que eu tenho certeza que você que está em casa, olha para essa câmera aqui agora, você que está em casa, você vai gostar muito da conversa, porque eu sei que vai falar com você de alguma forma. Lucas, vamos lá? Você quer só dar o início aí para ele se apresentar? Vamos embora então, galera. Então hoje a gente vai falar de um assunto bem legal hoje. Vamos falar sobre masculinidade cristã, tá? Masculinidade cristã. Amém. E os nossos convidados aqui, deixar eles se apresentarem um pouquinho aí, né? Então, com nossos dois pastores aí, pastor Toninho e pastor Euler. Boa noite, pastores. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma boa noite a todos, ou um bom dia. Depende de que horário que vai ver, né? Essa gravação. Sei, mas a gente está muito contente de estar aqui e, né, eu espero que seja algo produtivo, né, e que Amém. acrescente na vida de muitas pessoas. Amém. Pastor Toninho? É isso aí. Tamo junto aí. Amém. Então, Vamos aí. na verdade, fala um pouco de vocês, né? A idade, quanto tempo de casado. Vamos lá, pastor Euler. Idade, eu tenho 21 anos. Né? 20 mais uns 30. Tô com 51 anos. Legal. Sou casado com a Ângela. Sou pai do Matheus, do Felipe, da Débora. E também tem a minha nora, que é a Inara. Aham. E tenho 3 netinhos. 3 netos. Matheus. O Matheus, ele tem 3 filhos, que é o Felipe, que é o Azaf. Daí tem a Sara e tem também a Sofia. Bênção. São as preciosidades que Deus nos deu. Bênção de Deus. Pastor Toninho? Pois é. Eu fiz 50. 50 anos de casado. Não, eu fiz 50. Só 50 anos? 51, 52. Hoje eu tenho que fazer 73. Tá bem rodado já. Mas glória a Deus por isso. Diz que a gente não fica velho, fica experiente. Então É isso aí. vamos lá. É que nem vinho. Vai melhorando. Vou fazer 50 anos de casado o ano que vem. Amém. 49 anos de casado hoje. Tenho 2 filhos, uma filha, um filho, um casal. 2 netos e um a caminho. O caminho. Em fevereiro, está chegando aí mais um netinho. Bênção. Sou casado com a Luzia e estamos aí. 30 anos exercendo esse ministério pastoral, tentando, né, fazer o melhor para Deus. E é isso aí. Espero que seja bastante proveitoso o nosso bate-papo aqui, porque é um assunto que sempre é interessante, sempre traz boas experiências para aqueles que aproveitam, né? Podem aproveitar. Bênção de Deus. É por isso que a gente chamou pessoas experientes aqui, né? Pessoas que são pai, casado e já são avós também. Então, o assunto é esse, né, Nandinho? Masculinidade cristã. É um tema muito importante. A gente vê que tem bastante conteúdo na internet, mas não tão voltado para o público cristão. Então, nosso, né, para quem ainda não sabe, né? Mas o nosso podcast é um podcast cristão, que fala de Jesus através de alguns temas, né? Então, vamos falar sobre esse tema que é importante, que é a masculinidade cristã. E a gente sabe que hoje, no tempo atual, muitas pessoas têm tentado desconverter isso, né? A masculinidade bíblica. Então, bora lá começar com a primeira pergunta. Bora. É isso aí? Bora. Então, vamos lá, então. Vamos começar com essa primeira pergunta aqui, para a gente começar o nosso assunto aqui. O que significa ser um homem cristão nos dias de hoje, pastores, para vocês? Um de cada vez. Pastor Toninho, né, pode começar, depois a gente... Para complementar a minha pergunta, tem faltado homens cristãos hoje em dia? Olha, na verdade, sempre foi um desafio ser homem de verdade. Porque homem simplesmente carregando um título tem muitos. Verdade. E sempre teve muitos. Mas ser homem de verdade
tanto na área cristã como fora dela, sempre foi um desafio. Verdade. Agora, sendo cristão, é muito mais difícil. Hoje em dia, ser um homem cristão realmente é complicado. Você tem que mostrar um caráter libado, ter princípios, né, de acordo com a palavra de Deus e, acima de tudo, também palavra. Se a gente unir essas 3 qualidades em um homem, você pode observar que, sem dúvida nenhuma, o nome de Cristo pode ser glorificado através da vida dele. Porque são princípios que a gente não pode deixar, né? A Bíblia nos chama a atenção em muitas ocorrências para isso, né? Mas, no decorrer do bate-papo, a gente vai colocando mais algumas coisas aí. Perfeito. Pastor Euler? Só aproveitando essa escassez que o pastor Toninho está falando, na realidade, a pessoa tem que saber primeiro o que é homem, porque a gente vê Verdade. muitos meninos, né? Muitas pessoas que não têm maturidade, que não têm uma responsabilidade. Então, para ser um homem cristão, primeiro tem que ser homem de verdade, né? Com H maiúsculo. Homem com H. E para ser, tem que entender o que é, porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala sobre um amor, lá em 1 Coríntios, ele fala que antes eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas logo eu deixei as coisas de menino, né? Eu passei a ter maturidade e deixei as coisas de menino. Então, a pessoa tem que entender o que é ser homem. Quando a Bíblia fala, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão os dois uma só carne, Deus está atribuindo a este homem uma responsabilidade que muitos não têm. Mas ele precisa começar essa responsabilidade dentro de casa, na sua formação. Tem gente com 50 anos que ainda é menino. Então, tem que ter, primeiramente, essa maturidade. Saber o que é homem. O que me leva a ser homem. É deixar de sentir como menino, deixar de fazer as coisas como menino e falar as coisas como menino. Então, tudo começa, é um processo, né? Então, eu creio que algo primordial é a pessoa ter essa maturidade e esse entendimento. Maravilha. Maravilha. Acho que é isso aí, né? Eu acho que também tem, pegando um pouco do gancho, né, que vocês comentaram, eu acho que quando a gente aceita se tornar realmente um homem cristão, a gente decide evoluir, né? Eu falo porque esse tempo atrás eu fui para um lugar, fui fazer um compromisso, e eu encontrei um grupo de amigos que a gente cresceu ali junto, e eu decidi, há um tempo atrás, a me tornar um homem. Então, noivei, casei e assumi uma responsabilidade. E aquelas pessoas que estavam com a mesma idade que a minha continuaram com as mesmas atitudes, e eu olhei e realmente eu enxerguei vários meninos. Então, eu acho que também se tornar um homem é uma decisão. Eu quero me tornar um homem. Acho que isso também separa os homens dos meninos, né? Verdade, verdade. Pegando esse gancho, pastores, mais para o pastor Euler agora. Pegando esse gancho, a pergunta foi o que significa ser um homem cristão, mas você trouxe um gancho bem legal. O que é ser homem, primeiro? E você falou sobre a responsabilidade. Falta responsabilidade para o gênero masculino hoje em dia? De uma forma... Geral. De uma forma geral, sim, né? Eu não posso englobar todos. Claro. Lógico que tem muitos que se destacam, mas, assim, eu creio que falta, através de muitos movimentos, as pessoas também nem têm se interessado em saber o que é essa masculinidade. Mas a gente tem que entender também o que não é masculinidade. Perfeito. Né? O que não é um autoritarismo, que muitos confundem. Verdade. Masculinidade não é machismo. Perfeito. Então, pessoas confundem isso e precisa saber muito
né, o que significa, né? Então, essa masculinidade cristã, essa falta, na realidade, foi o que eu já tinha até no começo falado, né? Essa responsabilidade, né? Muitos acabam levando a vida na brincadeira, e o tempo passa e a gente vê muitas pessoas assim. Você tem, por exemplo, como reflexo, uma empresa, suponhamos que tenha um grande sucesso, que o pai construiu a partir dos fundamentos, e obteve êxito em muitas coisas, e ela foi renomada, e de repente o patriarca ele sai da presidência da empresa e fica para os filhos. Muitos conseguem dissolvê-la em pouco tempo, porque não tem esse senso de responsabilidade, de maturidade, para saber, né, o que ele poderia fazer. Então, tem que ter um preparo, é um processo, e esse processo não é da noite para o dia, é um processo que, creio que começa no próprio lar, na infância mesmo, os próprios pais atribuindo a eles responsabilidades, que vai gerar um reflexo futuro, Sim. né, nessa masculinidade, entendeu? E isso é algo que eu creio que em muitos lugares esteja faltando, né? Por falta, como eu falei, de um lar que tenham ensinado isso, e também pelo próprio mal entendimento de muitos na sociedade, que tem distorcido o que de fato é, e a responsabilidade que um homem tem dentro do lar, na sociedade, ou até mesmo dentro de um empreendimento, de uma empresa. Sim. Pegando esse gancho também que o pastor falou, essa falta de responsabilidade tem refletido muito na nossa sociedade. Né? Muito. Tem gerado homens sem caráter, homens corruptos, homens sem fé e homens sem Deus. Eu diria até mais, o Lucas, até nessa questão reflete numa empresa, na própria mão de obra, que a gente vê que é muito escassa. Ela é escassa não por falta de pessoas, ou no caso que nós estamos falando, Sim. de homens, Sim. mas de pessoas que assumam um papel com compromisso para desempenhar vários papéis, e acabam, né, preferindo viver de uma forma acomodada, e com isso dá um reflexo não só na sua família, mas também em toda a sociedade. Sim. E, consequentemente, em empresas que ele poderia, ele mesmo, obter muitas conquistas pessoais, e acaba, né, sendo algo que a pessoa estacionada fica sem nenhum objetivo na vida, entendeu? Só se apoiando, no caso, em outras pessoas, ou até mesmo na máquina governamental, e gerando, talvez, através disso, isso que você falou, né? Pessoas corruptas e tantas outras. Eu acho interessante, então, já pegar até um gancho na pergunta aqui do pastor Toninho. Pastor, e aí depois o pastor pode complementar. De que maneira a igreja pode apoiar os homens em sua jornada de fé e crescimento pessoal? Bom, a igreja é importante não somente para os homens, é importante para todo mundo, porque ali está o ensinamento da palavra de Deus, e ela serve para todos, sem dúvida nenhuma. Agora, o homem que é realmente compromissado com a palavra de Deus, ele é compromissado com a igreja. E se ele é compromissado com a igreja, sem dúvida nenhuma, ali ele vai crescer, não somente espiritualmente, que é o alvo realmente, é o objetivo, mas também ele vai crescer no seu caráter, na sua maturidade, vai adquirir conhecimentos familiar, relacionamento e tudo mais. Isso aí, todas essas coisas envolve a questão da masculinidade. Porque quando a gente fala de masculinidade,
Muitas vezes a gente só pensa do lado, vamos dizer assim, sexual, homem. sim. E não é isso aí. Na verdade, o homem que é homem de verdade mesmo, a ele é atribuído uma gama de responsabilidade que é enorme. E desde jovem, ele já tem o dever, a obrigação de caminhar corretamente segundo os princípios de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus. A gente vê na Bíblia, Davi era um jovem, era um menino, ainda quando ele foi consagrado rei. Tudo bem que ele assumiu depois de algum tempo, mas ele era um menino, era um adolescente ainda. Era uma pessoa que já tinha responsabilidade para isso. O que não acontece hoje, é muito difícil acontecer hoje. Por quê? Eu acho que é aí que está esse distanciamento de Deus, entendeu? Das pessoas com Deus, é que faz com que as pessoas demorem para amadurecer. Essa a questão. A igreja é importantíssima nessa área, porque a igreja ensina. A igreja ensina a ser homem. A igreja ensina a ser um melhor cidadão, um melhor marido, um bom pai, um bom amigo, um bom companheiro, todas essas como um bom provedor. A igreja ensina todas essas coisas baseadas na Bíblia. Agora, você vai na igreja, tem lá 200, 300 pessoas e todas elas ouvem a mesma coisa. Todas elas aprendem a mesma coisa, o mesmo ensinamento. Agora, todas elas aprendem, todas praticam, todas exercem realmente. Aí já é uma outra história. É a questão da semente. Depende do terreno que a semente cair. Então, mas a igreja é muito importante, a igreja é fundamental na formação de um caráter de um homem, sem dúvida nenhuma. Eu tiro por base do meu tempo de convertido para antes de convertido. Sem dúvida nenhuma. A mudança foi gigantesca, principalmente nessa área. É verdade. Eu também sou prova disso, porque na minha adolescência, né, faz um pouquinho de tempo, né? Tô com 31, mas eu tinha, vamos dizer que 16 anos ali. Eu sempre estava na rua, né? Não tinha uma referência de pai, né? Só fui criado pela minha mãe. E aí, quando eu me converti mesmo, ali com 19 anos, eu comecei a ir para a igreja, entender o princípio bíblico de que como se tornar um verdadeiro homem. Isso foi uma chave. Profissionalmente falando, eu corri atrás de estudar, corri atrás de trabalhar, conheci a minha esposa. Falei, não, eu preciso... não é mais sobre o pai que eu não tive, mas agora vai ser sobre o pai que eu vou ser. Então, eu me tornei um homem ali através da palavra de Deus, mas a igreja foi muito importante para mim, porque eu aprendi ali os princípios, né, do que precisava ser feito, um homem dentro de casa, né? E a igreja traz alguns exemplos, né? Os pastores, os obreiros dentro da igreja, né? A própria igreja consegue trazer esses exemplos de bons homens. Agora, tem uma coisa também importante a ser frisada aí. Existem várias áreas nas nossas vidas que precisam de crescer, de amadurecimento, de crescimento e tudo mais. Sim. E, às vezes, a gente cresce numa área e não cresce em outra. Às vezes, o homem ele tem qualidades que saltam aos olhos das pessoas em uma área, em outras ele deixa a desejar. Verdade. E a gente vê isso claramente, porque tem homens aí que são exímios administradores de empresas, né? São investidores, são pessoas bem esclarecidas nessa área, né? Empreendedores e tudo mais, ganham muito dinheiro. Mas aí você vai ver a família do cara está destruída. Aí você vai ver o cara não tem um bom relacionamento com a esposa, nem com os filhos, é tudo deixado de lado. Então, eu acho que um do papel mais importante do homem se chama equilíbrio. Equilíbrio, uau. Equilíbrio em todas as áreas. Isso aí o homem precisa aprender. Ele precisa aprender a dosar tudo na vida dele. Todas as áreas. Para que ele cresça de uma forma bem coerente, entendeu? Por isso que a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Isso aí é importante. Equilíbrio, acho que falou tudo, né? Equilíbrio. É o que está faltando hoje para um homem verdadeiro. Equilíbrio, né? Até se encaixa no primeiro episódio nosso que você trouxe sobre a importância do equilíbrio, né? Dentro das igrejas. Nós falamos aqui no episódio passado que um bom líder ele tem que ter equilíbrio.
encaixando aqui, um homem cristão precisa ter equilíbrio. Né? Só para complementando isso que o pastor também está falando, a importância da igreja, mas também é algo que tem que ser recíproco, né? Porque não adianta ser um cristão nominal e as igrejas estão cheias de cristãos nominais. Verdade. Pessoa que da porta da igreja para dentro é uma coisa e da porta para fora é outra totalmente diferente. A Bíblia fala que nós somos a carta, né, de Cristo. E nós devemos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que nós andarmos. A igreja ensina. Nós temos a responsabilidade de, no tempo certo, a palavra certa, e as pregações que a gente costuma fazer são pregações bíblicas, não para que possa massagear o ego das pessoas. E essas pregações, elas levam não só o homem, mas tanto da criança como o idoso, a um confronto. E esse confronto com ela mesma. Porque quando se depara com a palavra de Deus, e nós levamos isso a sério, nós temos isso como parâmetro para a nossa vida e como espelho para nós olharmos. Será que eu estou fazendo isso que Deus quer que eu faça? Será que, de fato, isso que está sendo pregado, eu estou aplicando na minha vida? Porque alguns preferem, diante de uma ministração da palavra de Deus, eles preferem sair bravos com a igreja ou com a palavra que foi pregada. Sim. E isso não leva ele a uma mudança, a um crescimento espiritual. E, consequentemente, isso, ao invés de trazer algo digestivo para a sua vida espiritual e para a sua família, isso tem sido um agravante, porque seus filhos estão escutando, sua esposa está escutando, todos estão escutando o que deve ser praticado e, de fato, não está ocorrendo isso. Então, é algo de se pensar. Mas a igreja, a igreja séria, que prega a palavra, ela sempre vai levar o homem a se alinhar e contribui dentro, é um reflexo positivo dentro do seu lar, não só no seu lar, em todos os seus negócios, a ser, de fato, um homem de Deus. Isso aí. Porque não adianta ser alguém nominal, que na calçada da igreja para dentro é uma coisa e dali para trás é totalmente inverso. Ok? Bênção de Deus. Acho que eu fico com a frase do pastor Elger, ele falando sobre a questão a gente ser o bom perfume, né? Isso me pega muito, porque tem muitos homens que não têm sido bom perfume no lar dele, em casa, no trabalho, enfim, e muito menos na igreja. Né? Isso é importantíssimo. Acho que fica a pergunta pra galera aí de casa, né? Você tem sido bom perfume, um homem com H maiúsculo? E pegando esse gancho, se o Nadim me permitir. Com certeza. Né? Pegando esse gancho, tudo assim, o que tem hoje em dia, vocês como pastores há muito tempo na frente de igrejas, o que tem deixado os homens covardes? Porque hoje em dia a gente tem lidado com muitos homens covardes, né? Tem se acovardado. Tem se acovardado a ser um bom pai, a ser um bom marido, né? Homens que estão terceirizando a sua função. Terceirizando a função. Obrigado, Nadinho. É isso aí. Que, assim, com a experiência de vocês, assim, o que vocês têm visto, assim, com base na igreja? O que tem, sabe, deixado os homens tão covardes no dia de hoje? Eu vejo, assim, uma série de coisas. Uma delas é o comodismo. Verdade. Tem gente que não quer uma esposa, quer uma escrava. Nossa. Tem gente que não quer uma auxiliadora, quer uma mãe. Verdade. Entendeu? Às vezes quer fazer da mulher aquilo que não teve na sua infância. Ou aquilo que teve na sua infância e não conseguiu esse cordão umbilical ser cortado. E isso é um agravante, né? É algo negativo para dentro da sua casa, porque nem sempre a esposa vai atender a expectativa aquilo que ele espera. E, consequentemente, além da frustração que vai ser mútua,
né? Vai gerar não só na esposa, mas nos filhos um desconforto muito grande. Sim. Primeiro, ele tem que entender que tanto ele como a esposa estão debaixo da mesma missão. Sim. Quando se fala, suponhamos, de a mulher ser submissa, está debaixo da mesma missão do homem. Os mesmos propósitos, os mesmos princípios, os mesmos objetivos, e ambos batalharem junto para alcançar isso daí. Né? Por isso que o homem tem que ter uma sabedoria também para, nessas questões, diante de Deus, resolver e saber se sobressair. Eu acho que a gente poderia acrescentar também, comodismo, sem dúvida nenhuma, é um problema, mas uma outra coisa que tem afetado bastante essa questão da masculinidade é o pragmatismo, Nossa. que é o imediatismo, e o compromisso. Essas coisas acho que tem pegado muito. Todo mundo quer as coisas para ontem. Né? O pessoal não tem mais paciência para nada. O homem, ele tem que construir a sua vida. E não pegar tudo de mão beijada dos pais. Pronto. Que é isso que eles querem. Né? Hoje, o que a gente vê é isso. É o pragmatismo. Eles querem tudo para agora. Eles não querem fazer nada e querem tudo. Esse que é o grande problema. É verdade, professor. Infelizmente. Quando eles vão procurar um emprego, eles vão procurar... Eles não sabem fazer nada. Mas eles querem procurar um emprego de gerente, se possível, de dono. Verdade. É bem por aí. Aí você pergunta o que o cara sabe fazer, não sabe fazer. O que você se especializou em quê? Não, não tem nenhuma especialização. Mas o salário que é de 5, 10 Mas, mil para caramba, cima, né? É uma falta de coerência muito grande. Isso daí é falta de maturidade. E tudo recai sobre a falta de maturidade, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vê também que voltando àquele aspecto do cara ter muitas vezes sucesso em uma área e não tem em outra, é que o homem, isso aí acontece não somente com o homem, mas com a mulher também, ele deixa a família para segundo plano. Ele coloca outras coisas em primeiro plano e deixa a família se sobrar tempo. E se sobrar tempo, se der tempo, é o resto, na verdade. Tudo o tempo que sobra da gente é o pior tempo possível. E é aquele que a gente dá para a família. E é aí que existe um grande desequilíbrio da questão da masculinidade. Né? Você pergunta para um cara o que é mais importante na vida dele. Manda ele descrever a escala de valores dele. Ele vai colocar lá trabalho, academia, cachorro, depois a esposa, depois a família. Verdade. Entendeu? Infelizmente, a gente está vivendo um tempo assim. O pessoal não tem mais uma escala de valores coerente. É de se preocupar. Trocar os valores, né? Tem trocado os valores. Né? Tem trocado os valores. Quando a gente olha, por exemplo, para Eli, na Bíblia, a gente vê um grande exemplo disso. Grande exemplo, verdade. É um cara, era sacerdote, era juiz, julgava já a nação de Israel por 40 anos. Era um cara conhecido, popular, devia ter muita mordomia, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas e os filhos dele? Perdidos. Perdidos. Perdeu a família. Perdeu a família. Perdeu tudo com relação à família. O homem perdeu a família e perdeu tudo, basicamente. Não deu importância à família dele. Verdade. Destruiu o legado. Destruiu o legado, falou tudo. Verdade. E antes de destruir isso que ele está falando, ele perde até a visão. Nossa, porque as coisas que o pastor está falando, que ele fazia, aconteciam, não era distante, não, era debaixo da barba dele. Debaixo do nariz dele. E ele não tomava uma atitude. Né? Apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser uma pessoa temente a Deus, porém, já não tinha mais pulso para exortar o filho, para ensinar, porque quem ama... Né? Tem um jargão que fala quem ama educa, mas a Bíblia fala, né, que quem ama corrige. Corrige. Entendeu? O filho bastardo, ele não tem correção, mas aquele que é legítimo, ele tem a correção. Então, nós não podemos ficar tristes como quando formos exortados. O filho, ele, por mais que fique triste no momento, ele tem que aceitar, mas tem que ter pais que tenham a coragem de falar para ele o momento certo
e da forma certa, Sim. e com as palavras certas, né? O que está certo, o que está errado, e dando a ele a chance dele acertar. Porque se for uma pessoa negligente, consequentemente, se ele não falar, o mundo e a vida de uma forma, às vezes, trágica, vai ensinar ele. E aí pode ser tarde demais. Verdade. E aí, Nadinho? Bom, eu acho que já aprendemos bastante. Porém, Uma aula, né? Uma aula, né? porém tem muito mais ainda, né? Você, galera que tá acompanhando aí no YouTube, já comenta esse vídeo, esse podcast, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, para que alcance mais pessoas e que mais pessoas sejam impactadas. Ou pega esse vídeo e envia para aquele cara lá que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E vamos voltar agora para as perguntas. É isso aí? Bora. Vamos lá. Bora. Bem, pegando vários ganchos que os senhores nos deu aqui, vou nem fazer uma pergunta que está aqui no nosso script aqui. Vamos virar. Tá? Vou até virar o script daqui. Porque Não, porque tá sendo tão legal o papo. Nem sei quanto tempo a gente tem tudo aí ainda, tem bastante ainda. Mas pegando tudo um pouco que vocês falaram, tudo assim, o que me chamou mais atenção foi a questão de corrigir os filhos. Hoje, como homem, está tendo dificuldade de corrigir os próprios filhos, né? Eu vou ser pai agora, né? Mas nós estamos sentados aqui na mesa aqui com 3 pais, né? E a arte de educar o filho faz parte de um homem com H maiúsculo, não faz, pastor? Com certeza. E a Bíblia mesmo fala, né, que se nós não cuidarmos dos nossos, principalmente dos nossos, nós negamos a fé. E somos piores do que os incrédulos. Então, esse cuidado, ele abrange todas as áreas. Verdade. Há uma dificuldade muito grande na sociedade de hoje, algumas ideologias que tentam fazer com que podar esse cuidado. Né? E acaba desvirtuando aquilo que, de fato, seria uma bênção para não só para o filho de um cristão, mas também para um filho de uma família, né, tradicional. Porque acaba ensinando de uma forma errada a pessoa ser independente, desprezando os valores que tem não só na igreja, mas também dentro da sua casa, e dispensando isso, a pessoa com certeza vai sofrer muitos danos lá fora. Essa questão da disciplina, disciplinar os filhos, é uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que tem um tempo determinado para disciplinar os filhos, mas não tem. É desde que nasce que se disciplina. Disciplinar não quer dizer apenas corrigir fisicamente. Não. Disciplinar quer dizer você ensinar, instruir ele. E todas as épocas tem que fazer isso. Quando é criança de uma maneira, quando é adolescente de outra, quando é jovem de outra, e até que ele permaneça debaixo do seu teto, ele tem que te ouvir. Você é pai, você tem que impor essa autoridade. Entendeu? Hoje em dia, os ensinamentos estão sendo tudo deturpados com relação a isso. Você não pode mexer na mochila do seu filho que você está invadindo a privacidade dele. Que hoje coisa nenhuma. E se tiver uma droga lá? Verdade. E se tiver uma arma ali? Você está se omitindo em educar. Isso é falta de compromisso na educação, no ensinamento, na disciplina do seu filho. Entendeu? Meus filhos nunca tiveram isso, não. Meus filhos nunca tiveram esse negócio de privacidade, não. Quer privacidade? Arruma um teto, vai morar lá, vai cuidar da sua vida, vai se manter, aí você tem a sua privacidade. Porque enquanto você estiver debaixo do meu teto, usando das minhas coisas, vivendo do meu sustento aqui, você não tem privacidade nenhuma. A sua privacidade é você dar satisfação para o seu pai, para a sua mãe, de tudo que você vai fazer. Foi assim que eu sempre eduquei meus filhos, até que eles casaram. Entendeu? Eu me lembro de um episódio da minha filha, ela estava noiva, e o noivo dela ia visitar uns parentes lá em Minas, e ela chamou ela para ir junto. E eles vieram falar comigo. Eu falei, não, estamos noivos. Estou noivo, nós somos casados. Não vai, não.
Você visita teus parentes lá, ou então espera casar, aí vocês vão. Por enquanto, a disciplina que eu tenho para ela é assim, é desse jeito. Mas hoje em dia, o pessoal está largando de mão, largando os filhos para deixar fazer o que quer desse pequeno. Você vê filho pequeno batendo na cara do pai e da mãe. Isso aí é falta de respeito, falta de ensinamento, falta de disciplina, falta de educação, é falta de tudo. E principalmente de vergonha. Não, é verdade. Mas é verdade. Faz sentido. Falta de um homem bíblico, né? Eu acho que seria, resumindo tudo, né, pastores? Acho que seria isso. Falta de um homem Falta isso hoje em bíblico. dia, viu? Falta de um homem bíblico. A gente vê o que está acontecendo na sociedade por falta de homens bíblicos, né? A gente já falou aqui no início aqui que por falta de homens bíblicos tem homens corruptos, homens mau caráter, enfim, vários outros atributos que a gente pode colocar aí. Mas como faz falta um homem bíblico dentro da sociedade? Agora tem outra coisa também. Não adianta você exigir do seu filho e você não ter autoridade para isso. Não adianta você exigir que ele faça uma coisa que você propriamente não faz. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa quer ensinar o filho a orar, mas ela não ora. Isso é um exemplo. Vamos lá, vai. É isso aí. A pessoa quer ensinar o filho a não beber, mas ela bebe. Não existe isso aí. No cristianismo não existe esse negócio aí. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Essa frase aí eu ouvi muito já. A autoridade, ela se conquista. Ela não se impõe. A autoridade se conquista e não se impõe. Perfeito. Boa frase. Boa frase, né? Verdade. Eu acho que pegando o gancho sobre essa questão do homem bíblico, né? E também da questão do exemplo, eu acho que a oratória até pode convencer, assim, na vida. Mas o exemplo é o que arrasta. Verdade. Entendeu? Eu posso ter uma boa oratória, mas se eu não tiver um bom exemplo, Sem dúvida. é só uma oratória. É bem por aí Isso é uma mesmo. oratória. Entendeu? O bom sermão ele convence, mas o exemplo ele arrasta multidões, né? Então, isso é o que faz a diferença. É aquilo que a gente estava falando, não é ser só nominal, mas ser de fato. Mas, para isso, eu preciso pelo próprio exemplo. Às vezes, o maior ensino é o exemplo, né? Às vezes, sem palavras nenhuma, você ensina muitos filhos, né? Muitas pessoas, pelo próprio exemplo. Você vê um exemplo disso que nós estamos falando com Davi. Verdade. Davi era o homem de Deus, segundo o coração de Deus. Verdade. No entanto, pisou na bola, ele adulterou. Ainda mandou Urias ir na frente do exército para morrer. Fora assassinato, né? Ele adulterou, ele mentiu, ele matou, ele fez tudo errado ali. Verdade. O que aconteceu com a família dele depois? Nossa, só destruição. Ele destruiu a própria família. Exemplo. Não tem como justificar um negócio desse, entendeu? Ele deu o mau exemplo, ele colheu o mau exemplo. Infelizmente, é assim que funciona. Então, nós podemos dizer aqui que a falta de um homem bíblico hoje faz um efeito em cadeia dentro da sociedade. Por isso que a sociedade está do jeito que está, destruindo a cada dia. Parece que é um efeito cadeia. Por falta de um homem bíblico, vem a corrupção, vem família que está sendo totalmente destruída, filhos que não obedecem, aí geram pessoas de mau caráter, enfim. Podemos dizer, afirmar isso aqui agora, que por falta de um homem bíblico hoje no mundo, por falta de bons homens bíblicos no mundo, a sociedade está do jeito que está? A própria Bíblia fala, né? Se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Nossa, verdade. Então, esse salmo aí, eu creio que resume isso que você está falando. Verdade. Né? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que mesmo na prisão, ele tinha um cuidado muito grande com um pastor chamado Timóteo. E aí era um pastor novo. E em 1 Timóteo, ele fala: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, é algo tremendo. Perfeito. E Timóteo foi alguém que ele obteve, ele herdou esse legado da sua avó e da sua mãe. Então, é algo tremendo. Paulo ele estava ensinando com propriedade
Como um pai, né? Estava ensinando Timóteo como como um pai. pai, porque não é mencionado o seu pai, Aham. é mencionado a sua mãe e A a sua sua avó. avó. Aham, verdade. E a fé que elas tinham. E fala que não é uma fé fingida, era uma fé genuína. É uma fé que, de fato, é uma fé que ele carregava no coração, mas ele tinha exemplos de vida com Deus. Então, isso é algo maravilhoso, né? Que vai passando de geração para geração. E Paulo, diversas vezes, ele chama Timóteo e ele fala, né? Tu, porém, permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça. Ou seja, não abre mão. Ainda que todos ditem ao contrário, a fórmula certa, a fórmula de Deus e o caminho certo é esse, né? Palavra de Deus. Ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Já falando do seu ministério, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Interessante falar desse manejar. Tem gente que, ao invés de manejar, ô Lucas, manipula. Verdade. E com isso, né, quer impor nos filhos, na esposa, algo que ele mesmo não pratica. Verdade. Então, ele Muito tem que se forte tornar padrão, exemplo, né? E aí faz toda a diferença. Nossa, verdade. Sem dúvida, o exemplo é tudo mesmo, né? E é por aí que a gente tem que caminhar. Mas você vê como que é interessante as coisas, né? Ló andou com Abraão muito tempo. E não segura. Quer mais exemplo de fé do que Abraão? E não E, no segura entanto, ele foi cair naquela armadilha lá de Sodoma e Gomorra. Cara, você vê, o cara tinha tudo para aprender o que era fé. O pai da fé, ele caminhou com o pai da fé. Então, é importante tudo isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas é importante que as pessoas aprendam, assimilam aquilo. Porque nas igrejas elas aprendem essas coisas. No bate-papo com a gente passa essas coisas para ela. Você entendeu? Mas quantas vezes a gente senta na sala lá para conversar com as pessoas, no aconselhamento e tal, você fala, aconselha, a pessoa sai daí, sai fazendo tudo diferente do que você falou. É o famoso homem banana, que você tinha falado. Complicado. Bananão. Aí você vai fazer o quê? Interessante que Ló, ele em 1 Pedro, ele vai falar que Ló, ele afligia a sua alma, né, pelo que acontecia na sociedade. Ló, ele era um homem justo. Só que a mulher que ele tinha casado não tinha essa mesma pegada dele. Sim. Entendeu? E com isso, né, tanto que ela ficou para trás, as filhas, talvez por falta de entendimento, acabaram fazendo algo que não agradava a Deus também. Sim. Mas ele vivia numa sociedade que a alma dele era aflita por aquilo que os outros faziam que eram contra a palavra de Deus, né? E eu creio que ele aprendeu, nesse caso, com Abraão. Mas talvez ele não soube passar para a esposa, no caso, né, aquilo que, de fato, ela deveria fazer também. Ou passou e ela não quis absorver. Vai saber, né? Muito bom. Nossa, muito bom. Não, assim, de verdade, muito bom, assim, que... Muito bom mesmo. Como a gente começa a ouvir homens experientes, assim, a gente fica boca aberto, né? Eu acho que esse tempo de mesa aqui, em relação ao podcast, acho que mostrando um pouco de duas gerações, né? É bem interessante, porque... São 3 gerações, né? 3 gerações, né? 3 gerações, verdade. 3 gerações. Três Pastor Tony com 70, pastor El com 51, a gente com 30. 30. Isso aí. É verdade. E isso é interessante porque eu acredito que o maior desafio hoje, principalmente que eu virei pai, é trazer toda essa estrutura bíblica para o meu filho, porque eu sei que eu quero deixar um legado. E quando eu falo sobre legado, não é sobre fama, mas é o legado quando meu filho um dia for lembrar de mim lá, ele vai lembrar que o pai dele era um pai que respeitava a esposa, um cara que colocava Deus em primeiro lugar, um cara que ensinou ele as coisas através da Bíblia, para que ele possa crescer da melhor forma. Porque, para mim, é um desafio também grande, porque
eu cresci sem essa referência. E aí eu tive que ser curado. E aí eu sempre ministro que não é sobre o pai que eu não tive, mas é sobre o pai que eu vou ser. Entendeu? Então é uma missão. Então é bem legal esse tempo de mesa, porque eu já peguei várias coisas aqui, né? Guardei para mim aqui. Eu tenho certeza que você que tá vendo aí na sua casa guardou também para você. Então eu acho que tá muito bom. Mas podemos fazer mais uma perguntinha para ele, né? O que você acha? Sim. Tá bom. Agora, olha, Vamos lá. uma das coisas que os pais de hoje não percebem, e eu já cansei de falar isso, é que o beneficiado em fazer um filho andar nos caminhos de Deus e dar testemunho de vida é ele mesmo. Ele mesmo é o beneficiado. Eu nunca perdi uma hora de sono por causa dos meus filhos. Nunca. Eles sempre falavam onde ia, com quem estava, a hora que ia voltar, e sempre ligava de onde estava. Um ensinamento de acordo com a palavra de Deus, esse, entendeu? Sim. E o que acontecia? Eu botava a cabeça no travesseiro e dormia tranquilo, eu sabia onde ele estava. E às vezes eles me ligavam ainda e ia lá buscar eles, sem problema nenhum. Levantava de madrugada, levantava tarde, não tinha problema nenhum, eu ia buscar. Não importava muito o horário, importava onde ele estava e com quem estava, sabe? E isso daí é uma tranquilidade para o pai, que hoje em dia eles não têm. O pai não sabe onde os filhos estão hoje, o que estão fazendo, com quem estão. E esse é o grande problema. Isso é verdade. É só seguir as páginas aqui do ABC, né? Toda vez aparece lá. Toda vez numa página do ABC, fulano sumiu. 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 Aí aparece, fulano foi para um tal lugar e não avisou os pais. Uma festa funk, saiu, pronto. Então acho que nós temos o maior exemplo disso aí. Mas isso daí também, o Nandinho e Lucas, às vezes a pessoa perde o seu filho dentro de casa. Ela perde dentro do quarto. Nossa, é verdade. Por quê? Ela está na sala, o filho está no quarto. Está na cozinha, nem para comer junto, nem uma oração junto. Né? Então, já está distante dentro de casa. E quando, às vezes, está perto, está no celular. Né? E aí, isso é um agravante, porque se, de repente, amanhã eles saem de casa, qual que é a lembrança que ele vai ter da sua casa? De um pai e de uma mãe distante. Às vezes, ele mesmo procurou se isolar. Mas o que os pais estão fazendo para atrair esses filhos, né, para si? Ele vai ter saudade? O filho pródigo, quando saiu de casa, Verdade. ele teve saudade, ele lembrou do trato que o pai tinha com os próprios empregados. E ele sabia do amor que o pai dele tinha para ele. Isso foi um fator indispensável para que ele pudesse despertar, porque ele estava perdido, ele estava cego. E aí, então, ele despertou e ele voltou para a casa do pai. E o pai o recebeu, não com acusação, mas com amor. Eu quero te ajudar. Né? Você vai ser restabelecido a posição que era tua. Você não deveria nem ter saído. Mas ele não falou isso, mas ele somente devolveu para ele, né, a sua posição. Então, é isso. Né? O que você tem feito na sua casa para que seus filhos possam interagir, sua esposa possa interagir? Será que quando vocês estão no seu lar, vocês fazem do seu lar um altar a Deus? Ou o seu lar tem sido um palco de discussões, um palco em que você tem falado mal da vida de tudo e de todos? Ou você tem atraído a presença de Deus para sua casa e isso tem gerado no coração dos seus filhos o desejo de amar a Deus, de seguir a Deus e dando a ele a certeza de que está no caminho certo? Então, é algo de se pensar. Nossa, demais, pastor. Demais. No nosso tempo, no meu tempo, quando eu eduquei meus filhos, não tinha esse agravante aqui, ó. Celular. Era o tijolão. Era o tijolão que... Na verdade, eram poucos os que tinham celular nessa época, né? Não, eu tive meu pai primeiro conta celular. que o celular na época do senhor trocava por terreno. O celular era... Era uma Meu fortuna. sogro disse, Você tinha que fazer inscrição. Eu comprei meu primeiro celular em 92. 92 para 93. Meu primeiro celular. E você tinha que fazer inscrição, aguardar, e você pagava uma fortuna pelo celular. Rapaz. O negócio era sério.
Para ter um celular era muito difícil. E não tinha todos os recursos que tem hoje. Hoje o filho está dentro de casa, no quarto, ele está conectado com o mundo. E você não sabe com quem ele está conversando e o que ele está conversando. E isso é um problema. Sem dúvida nenhuma, o celular veio para complicar a vida dos jovens, adolescentes, dos pais, de uma maneira geral. Se não tomar cuidado, é muito complicado. É o mal do século. Pegando um gancho, eu acredito, muita gente já conversa sobre isso, que eu acho que a gente está vivendo uma geração, uma época de uma geração de filhos órfãos, né? De pais vivos. Então, eu acredito muito que nem vocês comentaram, muitos têm trocado essa função de homem por besteira. Às vezes é celular, TikTok, Instagram. Eu não estou aqui criticando exatamente a rede social, porque a gente está nela, né? Sim. Mas você tem que saber o equilíbrio. Se usar corretamente, ela É o boa. equilíbrio. Falou, equilíbrio. É o equilíbrio. Então, assim, eu posso, de repente, ser muito bom. A gente comentou no grupo de... pequenos grupos, né, na igreja. Posso ser muito bom em algo, mas se eu estou falhando como homem dentro de casa, eu perdi tudo. Então, eu acho que é isso. E mais um gancho falando sobre redes sociais. Uma decisão da gente também entrar no podcast, né, Lucas? Foi porque eu falei, cara, se tem uma galera conectada dentro da rede social, então que possamos se tornar uma voz dentro da rede social para, de repente, fazer a pessoa lembrar de como que era a vida dele antes de ele perder o princípio. Então, acho que é mais ou menos isso aí, né? É isso aí. Deu um bom corte. Mas assim, vamos para a última pergunta, que acho que o tempo já está se Isso. esgotando, né? Última pergunta. Vou para a última pergunta, posso fazer? Você me permite? Isso, só um detalhe. Ó, última pergunta. Eu tenho certeza que vocês estão gostando desse podcast. Então, comenta nesse vídeo e vai ter parte 2 em breve. Amém? Se Deus quiser, parte 2. Tá convidado para a próxima vez, hein, viu, pastores? Mas uma pergunta para vocês que eu quero fazer, não tá nem no nosso script aqui também, como Deus tem direcionado essa conversa, né? A gente fez um script, mas Deus nos levou para outros caminhos, né? Falando sobre educação de filhos, homens bíblicos, enfim. Vocês como pastores, qual o conselho que vocês dariam para um homem agora? Se tivesse um homem agora aflito, sentado na sala pastoral de vocês, qual que é o conselho, os conselhos que vocês dariam para um homem agora? Pode começar aí. Eu diria... Quer falar primeiro, pastor? Pode falar. Eu diria que, enquanto a vida, há esperança. Né? E eu não posso deixar de citar um homem que ele era tão pobre na Bíblia que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E status. O nome dele era Zaqueu. Imagina só você na sua casa e a sua fama por aí é de ser alguém ladrão e seu filho, sua esposa sabe disso, né, dessa fama sua, dessa sua reputação, e você não pode fazer nada porque você sabe que você tem uma culpa diante disso. Mas há uma solução. E esse homem, ele abraçou essa solução, que ele ouviu falar de Jesus Cristo. E Jesus, ele ao ver a aflição de Zaqueu, porque, de fato, o dinheiro não traz felicidade. Pode colaborar com muitas coisas para a alegria da pessoa, mas não para a felicidade. Jesus, vendo a aflição daquele homem, querendo vê-lo, ele chama ele e fala: hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, ele recebe aquele convite rapidamente. E ele desce daquele lugar disposto a mudar de vida, porque Jesus estava entrando na sua história, na sua casa. Um Deus santo, um homem abençoador, ele viu a esperança. E aí, então, Zaqueu, ele recebe Jesus. Mas entraram alguns acusadores também na sua casa, dizendo, se Jesus soubesse quem ele é... E aí, então, Zaqueu, ele preferiu dar ouvidos e atender ao chamado de Jesus, à oportunidade que Jesus estava dando para ele. E ele, que até então não era padrão, ele resolve, então, diante de todos, falar: se eu roubei alguém,
eu restituo 4 vezes mais. A atitude dele, a mudança dele fez toda a diferença. E ele fala, e eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Foi algo que Jesus não pediu naquela hora, mas ele sentiu, porque ele foi tocado e houve uma mudança. Então, se você tem falhado em algum momento na tua vida e você está escutando essa mensagem, Jesus ele te dá a oportunidade de você mudar de vida. Porque Deus, ele não se frustra conosco porque nós erramos, ele sabe que nós erramos. Mas a diferença está se nós não nos arrependemos e nos convertemos, ou seja, mudamos de atitude quando Cristo entra na nossa história. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida e nós deixamos ele tomar conta, tudo muda. Zaqueu ele teve aquela vida mudada. E ele passou a ser chamado, ao invés de alguém que era ladrão, Jesus falou assim, hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Jesus tirou aquele rótulo de ladrão, agora você é filho de Abraão. Você é alguém abençoado. As suas atitudes agora demonstram que a partir de hoje você é uma outra pessoa. Então há tempo de você mudar. Há tempo de você se envergonhar da história sua e tomar uma atitude de mudança. A partir de hoje, eu faço da minha vida, do meu lar, da minha família, um altar para Deus. E eu quero, não pela minha força, mas pela presença de Jesus Cristo na minha vida, fazer a diferença na sociedade. Deus abençoe. Amém. Pastor Toninho? Dá tempo ainda? Dá tempo. Manda bala. Dá tempo. Bem, o que eu diria para os homens é o seguinte: seja homem. Poucas palavras, seja homem e use a inteligência que Deus te deu. Usa essa massa encefálica que tem aí no teu crânio, que Deus deu para a gente usar. Infelizmente, o homem está emburrecendo. A gente ouve dizer por aí que o homem está evoluindo. Ele está emburrecendo. Ele está evoluindo, sim, em algumas áreas, sem dúvida nenhuma. Está aprendendo, está crescendo e está descobrindo tantas novas coisas e, no entanto, está se destruindo. Está destruindo a família, está destruindo ele próprio, está destruindo o ecossistema, está destruindo o planeta, está destruindo tudo. Então, o que o homem precisa é usar a cabeça, usar a inteligência, poxa vida. Para pensar. O que nós estamos fazendo nessa vida, nesse mundo, nessa terra? Para que nós viemos aqui? Qual é o legado que nós vamos deixar? A quem interessa essa malmúrdia que está o mundo aí? A quem interessa tudo isso? Você faz parte disso? São coisas que a gente precisa pensar. Eu acho que não tem segredo nenhum. Acho que não tem segredo nenhum. Quando o cara conhece um pouco da palavra de Deus, não tem segredo. Segue ela, só isso. Não precisa mais nada. É ali que está todos os ensinamentos necessários para que nós tenhamos uma vida de sucesso, uma vida de feliz, uma vida em paz. Isso não quer dizer ausência de problema. Isso quer dizer que nós aprendemos a superar os problemas, entendeu? É simples assim. Para mim, é simples assim. Eu vejo isso com muita simplicidade. O caminho, qual é? A gente sabe qual é o caminho. O cristão sabe. Nós estamos falando de masculinidade cristã. O cristão sabe qual é o caminho. Verdade. É só segui-lo e levar a sério, ter compromisso. E bola para frente. Para encerrar, né? As frases que os senhores falaram me fez lembrar uma conversa que eu tive com o pastor Toninho um tempo atrás. Que ele falou assim: quando o homem ele entende quem ele é em Deus, tudo muda. Tudo muda. Acho que é isso aí. É isso aí, então. Gente, obrigado, pastores. Obrigado. Eu agradeço. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês possam continuar sendo essa luz aí nessa geração. E muito obrigado mais uma vez. Lucas, é o seguinte, galera. Curte, comenta, compartilha. É isso aí. E, que nem o pastor falou, enquanto há vida, A esperança. há esperança. Glória a Deus. Tamo junto. Deus abençoe todos vocês. Amém? Deus abençoe. Alô, galera. Um abraço.